Qual é? Passar o tutorial do que tem que fazer. Aqui tu se inscreve, ativa o sininho, aqui dá like, aqui compartilha aí, tu compartilha aí pras pessoas. Aqui você aperta para salvar mais tarde, comenta aqui, vídeo longo, pode colocar acelerado, bora, Raul. Raul, bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, trazendo uma luta de outra lenda brasileira. Cara, a década de 90 e o ano 2000, o K1, quando se fala de porrada, de casca grossa, é dominação mundial. A gente tá falando da competição mais sinistra da história do kickboxing. Estão falando que não existe uma proporcional, mas a gente só tá falando de deuses, lendas do kickboxing. Cara, eu vou trazer um dos brasileiros mais importantes que teve na história do kickboxing. Eu vou trazer um contemporâneo, que é o Kleber Feitosa. Eu acho que é tão importante quanto, mas Francisco Filho também é uma peça inestimável. Cara, Francisco Filho, cara, é uma felicidade que as pessoas não conhecem essa lenda. Cara, é um dos lutadores mais proeminentes do kickboxing e um dos karatecas mais importantes que que a gente possa citar no Brasil. Nas, Conhecido também como Chiquinho, dentre outros apelidos como Monstro e coisas similares, porque o cara era incomparável. Francisco Alves Filho, conhecido como Francisco Filho, é um karateca do Kyokushin e kickboxer. Ele é um dos poucos karatecas que completou o comitê de 100 homens. E detalhe, mais de uma vez. E detalhe, ele foi até aquele momento ele tinha sido o único que não tinha sido hospitalizado. Ele foi o primeiro brasileiro. Reza a lenda que o Robert Feitosa, se ele tivesse continuado, ele teria feito. E cara, eu acho que foi no MMA debate, não lembro onde ele falou, ele acreditava que o Crowber também conseguisse realizar, mas é só pra ver que não é qualquer um. Ele começou a praticar por volta dos 10 anos. Tem a estreia dele no K1. O que acontece? A luta de hoje. Ele enfrentou anteriormente, quando era praticante de kickboxing, e também foi praticante do Seito Kaikan. Ambos foram o Andy Hug. Andy Hug está entre os mais importantes lutadores da história do kickboxing. Talvez ele possa ter sido o lutador mais importante em seus méritos e na sua trágica morte do K1. Cara, o Crowber ele foi fazer a estreia dele no K1. O Andy Hug, pelo que eu escutei, ele em 96 ele tinha sido campeão. E cara, o cara foi campeão. Aí ele vai enfrentar o Góes. É tipo muito que aconteceu com a Desânia. Muito importante, não deixem de ir no Insta do, do Francisco. Eu vou deixar no meu. Acho que esse é o meu vídeo. Esse é o Andy Hug. Andy Hug estava entre os mais técnicos e habilidosos dos kickboxers de seu tempo. Aqui é o lendário Francisco Filho. Detalhe, eu devia ter. Foi um pouco responsável da minha parte. Falar os títulos: ele foi vice-campeão no K1 em 2001. Ele foi campeão do, do Grande Prêmio, o Grand Prix, que foi repescagem. 2001 também ele foi o campeão do GP do K1 de dos anos 2000. Além que ele é ultra mega importante no 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 Kyokushi. Cara, o comitê, ele fez o grande comitê lendário, o comitê dos 100 homens. Ele também foi campeão mundial. Cara,
ele é duplamente campeão mundial no seu no seu esporte de origem e na grande promoção. Cara, pra mim, não desrespeitando ninguém, tanto que eu tenho muito respeito pelos karatecas quando eu faço vídeo, eu tenho um respeito muito grande mesmo. Mas não desrespeitando outras pessoas, mas cara, os karatecas mais importantes que deixaram de ser a ascensão do karatê no Brasil, cara, Francisco Filho, Glauber Feitosa e Lyoto Machida. E é uma coisa que eu falei num papo do viciado sobre o Poatan se tornar duplo campeão, virando o Hall da Fama do UFC, certeza que ele vai ser, pelo tempo recorde, e na mesma semana que ele entrou no Hall da Fama do kickboxing. Cara, você pode fazer coisas que um lutador lendário não fez, mas você não pode falar que você é maior que ele, porque aí a gente entra em muitos méritos diferentes. As pessoas de hoje em dia, a não ser que tomem uma proporção surreal, não dá pra falar que foi maior do que lutador tal. Tem que se compreender. Pra história do kickboxing e do karatê, a gente tem que dar ao Francisco Filho a posição que merece. Só antes de tudo, trazer aqui, ele teve um cartel até muito bom de 25 combates, 16 vitórias, teve 2 empates, 7 perdas. Ele tinha 1,86 de altura, 108 quilos. Meu Deus do céu. Cara, pera aí. Alunos notáveis, Vitor Belfort. Cara, isso explica um pouco até demais. Ai, também foi o adversário do Peter Aerts. Tem várias pessoas que ele venceu que são lutadores importantes, mas pra você ver que não é pouca coisa. Antes de tudo, Andy Hug eu falei um pouco sobre, mas ele é conhecido como o Samurai de Olhos Azuis. Ele tem 4 apelidos. Ele é conhecido como Homem de Ferro, só que na forma japonesa. Ele é conhecido como o Samurai de Olhos Azuis. Ele é conhecido como o Senhor K1 e o Tufão. É tipo, pra você ver como ele foi ultra marcante. Cara, Andy Hug, eu acho que eu já fiz um vídeo dele. Sim, eu já fiz um vídeo que eu acho que era madeirando Peter Arts e cara, é um lutador muito importante também. Merece só uma onda de vídeo só pra ele. Seguinte, eu tô enrolando tanto porque esse combate também não vai dar pro cheiro. É porque eu pego as lutas mais marcantes deles, dos lutadores pra apresentar. Se foi um atropelo, eu não tenho muita culpa. Quem mandou Quem mandou eles estarem incomparáveis quando fizeram a luta? Pô, cara, é muito. Não, realmente eu não vou deixar legendas. Depois que o cara tá falando de coisas provavelmente amorosas e cavalos, eu fiquei assustado demais. Eu não quero confiar nas legendas. Os japoneses me assustam com as legendas.
Lembrando, esse é o react, depois vem a análise. Cara, tu vê que o Andy Hug tá procurando uma chance, ele tá respeitando até demais. Cara, Andy Hug era muito rápido. O problema, tanto pros adversários, ele era chamado Tufão por conta desses ótimos chutes giratórios. Cara, o grande problema é que tanto o Grauber como o Francisco, cara, eles chutavam de forma ridícula de monstruosa. Eles eram muito capazes. Opa! Eita, que chute forte. Vocês veem a capacidade técnica dos lutadores, porque quando o chute baixo oferece menos risco, mas existe um intervalo para o nocaute. Mas cara, o chute alto, se não der certo, é muito perigoso. Só que você não tem tempo para punir o adversário. Cara, uma pessoa que dá um chute alto rápido é uma pessoa que tu tem que ter mais preocupação do que uma pessoa que só dá chute alto aí à toa. Os chutes machados também. Andy Hug lutava muito bem também. Tá que pariu. Foi muito. É pior que não vai ser capaz de levantar. Tentou, mas o corpo não vai. É um dos karatecas mais importantes da história do Brasil. O cara, na estreia, já era um campeão no seu esporte de origem. Não muito depois, vai e vence o campeão. E não muito depois, vira campeão do K1. E nem sempre os lutadores eles vão conseguir ter a chance de se confrontarem mais vezes. E às vezes pode ficar aquela história do cara nunca ter enfrentado seu algoz, mas fazer o que? Cara, um vídeo que eu recomendo muito pra quem é fã do Kyokushin e quer ver sobre o Francisco é Kyokushin Legends Fighters. O oitavo vídeo que eles fazem sobre vários lutadores, por exemplo, Everton Teixeira, que eu já fiz vídeo, mas eu quero fazer mais futuramente. Ele também recebeu. É só sobre lutadores do Kyokushin lutando no Kyokushin. Eu acho que é bom pra fim de conhecer mais os lutadores. Bem, esse foi o react do Viciado em Lutas sobre Francisco Filho contra Andy Hug. Seria o combate 2. Eu não sei se vou fazer o primeiro combate. Eu teria que ter maior entendimento da competição do Kyokushin. E quem sabe, né? Quem sabe. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa luta. Não deixem de ir pra minha análise. É mais importante do que necessariamente assistir, fazer
uma grande análise técnica, é divulgar, é deixar de, de conhecimento mais acessível para as pessoas, essas lendas, esses lutadores importantes brasileiros. Eu acho que nessa parte de janeiro, um pouco quando eu realizar um ano de canal, é, na verdade em dezembro mesmo, eu fiquei inspirado, aí deu muita vontade, eu só tô trazendo um lutador importante. Vou caçar mais, talvez eu faça isso mais vezes, mas o importante nos dar o ar da graça. Não deixem de ir no Insta, pesquisar, saber mais sobre o Francisco Filho, a carreira dele. Não deixem de se inscrever no meu canal, daqui a pouco a gente chega a 100 inscritos, eu quero chegar no aniversário do canal em janeiro. Não deixem de compartilhar para os seus amigos que gostam do K1, que, que gostam de Karatê, que não conheciam sobre o Francisco Filho. Eu admito que eu conheço o Francisco Filho não tem muito tempo, tem uns 4, 5 anos. Foi um pouquinho depois de eu descobrir o Glauber Feitosa, que tinha sido uma onda que... Não, acho que foi um pouquinho mais... O Francisco tem esse tempo, o Glauber foi coisa que estava muito popular, o, o chute brasileiro. Até hoje, talvez as pessoas não conhecendo necessariamente o Glauber Feitosa, cara, até hoje as pessoas falam sobre o legado dele. Isso eu acho fenomenal. Eu acho que é importante eternizar o trabalho de grandes lutadores. Não deixem de comentar, Raul. Qual é, meu povo? Seguinte, mandei o Insta aí do pessoal, tem meu Insta aí, quer vídeo? Chama no Insta, Raul.